Nós vamos ler do verso de número 27, encerrando o capítulo 4 e abrindo o capítulo 5, indo até o verso 5. Então, Êxodo capítulo 4, até o verso 5 do capítulo 5. Diz o seguinte a palavra do Senhor. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Depois, Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-os ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste e com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, porque estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Vamos orar. Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua graça para nos sustentar, para nos conduzir, para também, Senhor, ouvirmos a Tua voz. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, a mente do Teu povo, e que poderosamente, Senhor, venha nos instruir para a glória do Teu santo nome. Amém. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, quem aqui tem ficado impressionado com as narrativas de Êxodo? Eu particularmente tenho dito que tenho ficado bastante impressionado. E a cada pregação encerrada, eu fico me indagando, o que será que vem nos próximos capítulos? Mas, irmãos, até o momento, o que tem chamado a atenção e deixado surpreso foi como a incredulidade de Moisés ela foi revelada. Uma sarça que não se consome, anjo do Senhor, milagres, era muita demonstração gloriosa para um homem só. Mesmo assim, nós vimos Moisés batendo o pé e dizendo: não vou, envia outro. E quando a gente pensava que ele estava seguindo firme, obediente ao Senhor, ele quase morre. Então, irmãos, imagine que você pensa fazer a vontade de Deus e de repente o anjo aparece e diz: você vai morrer. Pois bem, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas nós vimos que obediência parcial é desobediência, porque não existe compromisso pela metade. E Moisés precisava circuncidar o seu filho para cumprir os termos da aliança. Então, se não estamos plenamente obedecendo ao Senhor, estamos plenamente em desobediência. E então a gente vai e segue com a história e se surpreende novamente. Agora Moisés chega ao Egito e nem parece que havia passado pela sombra da morte, muito menos que havia ali um homem desobediente e irredutível. Pelo contrário, nós vamos ver agora uma nova fase na vida de Moisés. Nós estamos diante de um homem determinado, corajoso, convicto, que está fazendo a vontade de Deus. Mas ele não tem o que temer, pois, como veremos, Deus vai cumprir com sua palavra. Tudo aquilo que ele havia dito a Moisés, ele vai cumprir com a sua palavra. Mesmo assim, irmãos, o texto volta a nos surpreender. Não há nada de novo aqui, até porque Deus já havia dito que Faraó não cederia,
Contudo, impressiona aqui no texto agora uma outra incredulidade, a incredulidade do rei. E ele blefa. Ele no texto mostra que ele está blefando do Senhor, ele está escarnecendo do Senhor o tempo todo. Quem é Deus? Ele pergunta num tom de deboche, quem é esse Deus? Na verdade, ele está dizendo, nós vamos ver, que Deus não é nada, ele é quem de fato é Deus, ele se julga Deus na sua incredulidade. E nós sabemos que isso vai custar caro. Não sabe ele que terá que lidar duramente, com a pessoa de Deus, e ele descobrirá quem é Deus. Mas mesmo diante da incredulidade, Deus vai mostrar a Moisés que zela pela sua palavra. Não vai ser a incredulidade do rei que vai fazer com que Deus não cumpra a sua palavra. E aí essa pergunta que nós devemos fazer, nós cremos de fato, irmãos, independente das circunstâncias, que Deus cumpre com suas promessas. Então, mesmo diante de uma incredulidade aqui declarada, nós veremos a fidelidade do Senhor em fazer cumprir tudo aquilo que Ele havia falado. Ou seja, nós estamos em uma narrativa, como falamos, em que o Senhor está mostrando agora que o processo de libertação, ele começou, e que o Senhor vai cumprir com tudo aquilo que havia falado para Moisés. Então, o texto que nós lemos aqui, nós vimos que Moisés acabara de escapar da morte, e agora ele vai e segue a tarefa de libertar o povo. Moisés está seguindo para o Egito, ele chega ao Egito com a obrigação de salvar o povo. É interessante que as Escrituras, elas não entram muito em detalhes, Moisés poupou os detalhes do encontro de Moisés e Arão com os anciãos de Israel, faz um resumo, e esse resumo a gente já sabe muito bem o que está acontecendo. Volte para o verso 27, nós vamos ler novamente, do 27 ao 31, veja que o Senhor disse a Arão, Moisés já está a caminho do Egito, vai encontrar-se com Moisés no deserto, ele foi, encontrando no monte de Deus o beijou. Então você vê que o Senhor Moisés está registrando alguns fatos que antecederam e os posteriores. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então, aí o texto segue, Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Então, irmãos, nós temos aqui um resumo que não nos apresenta nenhuma novidade. Nós temos aqui Arão, que encontra e saúda Moisés em Horebe, conforme o Senhor havia dito no capítulo 4, em especial no verso 14. Arão concorda em ajudá-lo, como Deus lhe havia falado. Então veja, tudo que está acontecendo aqui, Deus havia dito que aconteceria. Então no verso 15 e 16 o Senhor tinha dito isso para Moisés, e os dois seguem juntos como o Senhor havia dito. E aí eles reúnem os anciãos de Israel, contam-lhes a revelação, realizam os sinais, e todos creram na promessa de salvação. Então você vê nessa cena aqui, tudo que Deus havia prometido ocorreu. Então nós estamos vendo aqui o Senhor cumprindo com sua palavra, e Moisés não tinha o que desconfiar de Deus, não tinha como desconfiar da palavra de Deus, porque Moisés estava vendo que Deus estava cumprindo com tudo aquilo que ele estava falando. Isso é importante, irmãos, porque da mesma forma o Senhor nos ensina que nós não temos razões para desconfiar do Senhor, porque as evidências, elas revelam por todos os lados seus cuidados. O Senhor, Ele sempre zela pela sua palavra. Nas Escrituras não há nenhum sinal, nenhuma evidência, por menor que seja, que Deus falhou em algum momento em suas promessas ou com suas palavras. Moisés está aprendendo, e nós precisamos encarar isso, que Deus de fato cumpre com a sua palavra. E o que nos mostra, irmãos, é que nós
precisamos encarar se de fato nós estamos decididos a seguir as palavras do Senhor, porque Ele vela pela sua palavra. Então, não havia necessidade, não há necessidade de investigarmos fracasso em Deus, falha em Deus. Nós não precisamos, mas se estamos dispostos ou não, é o que nós precisamos analisar, se estamos dispostos ou não a seguir as orientações do Senhor. E uma vez, irmãos, que nós decidimos obedecê-lo, tudo passa a fazer sentido. E um dos aspectos aqui importante é que nós saltamos da incredulidade para a adoração. E interessante que o término dessa cena registra uma doxologia que diz: e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Irmãos, é importante essa doxologia aqui, porque a libertação era uma promessa, o Senhor está cumprindo com sua palavra, e as promessas divinas, elas se cumprem. Então, quando o povo toma notícia, depois de um longo período de sofrimento, um grande período de morte, de aflição, nós vemos aqui agora o povo de Israel comovido, o povo de Israel ciente da compaixão divina e da fidelidade divina, e diz que eles glorificam a Deus, diz que eles inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Então aquelas areias quentes do Egito opressor se tornou um palco da devoção e da adoração. Isso é muito importante, irmãos, no texto. Isso é muito importante no texto, porque não poderia ser diferente. Entendem, irmãos, o Egito é o símbolo daquilo que é perverso, daquilo que escraviza o homem, que torna o homem o ser mais insignificante, esse processo de escravidão. Eles agora sabem que o Senhor não estava cegado diante de tudo que estava acontecendo, e agora o Senhor comunica: vou libertar vocês, vou tirar vocês, vou tirar. E é impressionante, irmãos, porque pensemos, a única coisa que poderia acontecer para libertar Israel seria justamente uma ação divina. Não havia, humanamente falando, nada que pudesse libertar Israel, porque nós estamos falando de uma potência, nós estamos falando de uma potência mundial. Então só um milagre poderia fazer com que Israel fosse liberto. E o Senhor chega e manda o seu profeta e diz lá: eu vou libertar vocês. Então quem poderia livrar Israel das mãos do maior inimigo? Somente o Senhor. Então o Egito, ele está figurando o poder divino. Essas narrativas, elas estão mostrando o poder de Deus. É Deus soberano quem vai libertar o seu povo. Deus, ele está no palco aqui. Embora o rei se mostre incrédulo, mas a partir de agora Deus estará no palco da narrativa. Ele é quem vai libertar o seu povo com poder. Ele que vai salvar o seu povo. Ninguém poderia salvar o seu povo, somente Ele. E o povo responde adorando. Mais uma vez, irmãos, isso nos lembra as palavras de Paulo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, diante de tão grande salvação, da argumentação de Paulo nos capítulos, mostrando a redenção, de como Deus poderosamente livrou o seu povo, como Deus traçou um plano para salvar um remanescente em Israel, para chegar até o Egito, como Deus traçou tudo, como Deus organizou tudo. Quando Paulo vai aplicar toda essa trajetória, todo esse enredo salvífico, Paulo diz em Romanos capítulo 12: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou diante
das misericórdias de Deus, de tão grande misericórdia, de tão grande favor, de tão grande poder, peço que vocês ofereçam seus corpos ou seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Calvino, de forma brilhante, comenta esse texto dizendo: por corpos, ele tem em mente não só a nossa pele e ossos, mas a totalidade daquilo que somos compostos. Ele, Paulo, adotou essa palavra para que pudesse designar plenamente tudo o que somos, pois os membros do nosso corpo são instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Em outras palavras, irmãos, em vista da misericórdia divina, o que Paulo está dizendo é que se requer do cristão uma resposta voluntária e entusiástica de gratidão, um serviço, uma adoração em resposta a tudo aquilo que o Senhor poderosamente fez. E aí, irmãos, entendam, nós talvez não temos a compreensão exata do milagre operado por Deus. Voltando a falar, o Egito representava aquilo que era a degradação, representava o poder das trevas, o reino do mal, o maligno, e somente um poder divino poderia tirá-los de lá. Quando nós olhamos para as Escrituras e observamos Deus falando através dos seus apóstolos, dos seus profetas, através dos autores bíblicos, talvez você não tenha noção, mas se você fizer uma leitura bíblica correta, o pecado é aquilo mais danoso para a alma do homem, é aquilo que escraviza, mata, condena, lança o homem para o inferno, e o homem por si só não tem condições de livrar-se dele. O homem está numa condição perdida, não há poder, não há força, não há uma inclinação do coração, nada que faça com que ele, pela instrumentalização dos seus membros, consiga se libertar do pecado. Se Deus não operar, se Deus não salvar, se Deus não libertar, ele permanecerá nessa cadeia até o fim. E o que Paulo está dizendo aí, então, diante disso, igreja, diante dessa misericórdia, diante desse poder que nos resgatou, que nos salvou, adorem a Deus com todo o seu ser. Será, irmãos, que de fato nós adentramos no domingo com este entusiasmo grato, respondemos com alegria, adoração, dedicamos nosso ser com toda a gratidão. Há em nós a grata satisfação de dominicalmente nos dobrarmos diante do Senhor, diante de todas as maravilhas que Ele operou e que Ele tem operado, porque Ele não só nos salvou, Ele está nos mantendo salvos. Ele não só nos tirou do lamaçal, Ele não só nos salvou da degradação do pecado, mas Ele está cumprindo com Sua palavra, mesmo diante de todos os inimigos internos e externos. Deus está fazendo cumprir com Sua palavra, permanecendo com que o seu povo continue salvo. Será que nós chegamos no domingo gratos? Uma resposta grata diante do Senhor? Será? Será, irmãos? Claro que quando também, irmãos, nós nos omitimos do serviço litúrgico, da adoração,
deixamos de fato de reconhecer a fonte salvadora, quando nós abandonamos a adoração, nós abandonamos aquele que poderosamente nos salvou. Na verdade, irmãos, nos voltamos soberbamente para nós mesmos, como um ar de independência. E aí entendam, irmãos, quando nossos joelhos não se dobram, nossos queixos se erguem. Quando nossos joelhos não se dobram, nossos queixos se erguem. É o seu caso, porque Deus espera que o seu povo responda diante dos seus feitos. Deus espera que o seu povo adore. Deus não espera que a adoração seja um fardo, seja algo pesado, mas que seja algo do coração em resposta ao favor divino. É o nosso caso, irmãos, é o nosso caso. Você tem se curvado e adorado ao Senhor todos os dias, principalmente no dia do Senhor, reconhecendo que o Senhor com mão poderosa lhe livrou do pecado. Já parou para pensar que se o Senhor não tivesse te libertado, você estaria ainda hoje escravizado no poder do pecado, com destino selado para o inferno? E nós tratamos a adoração como algo cansativa. Deus espera que o seu povo responda em adoração. Quando Israel soube, o Senhor vai libertar vocês, chegou a hora, vocês vão sair do cativeiro, eles se inclinaram e adoraram. Por isso, irmãos, novamente o assunto de domingo, como nós tratamos o domingo, de fato diz se nós estamos com os joelhos dobrados ou com os queixos levantados, se nós estamos adorando mesmo, respondendo em gratidão a essa mão poderosa. E não podia ser diferente, irmãos, para Israel, porque agora o futuro é promissor. Deus não estava dando uma condição, Deus estava dizendo: eu vou salvar vocês, eu vou salvar vocês. Mas agora, irmão, chegou a hora de seguir para a segunda etapa, que é levar o espetáculo divino para o palácio. Aí aqui as coisas começam a ficar intensas. Veja o verso número 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre, preste atenção, para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, aqui então, o Moisés está mostrando que os dias de Israel, os dias de opressão, estão contados. E para isso, essa contagem regressiva começa quando os profetas chegam na corte de Faraó e declara a Faraó que ele deveria libertar o povo, ou seja, ele deveria se submeter à ordem divina. Então Moisés está se encarregando junto com Arão de transmitir ao rei, e essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você liberte, É interessante uma coisa aqui que você talvez possa indagar. Não se menciona aqui a presença dos anciãos, mas eles estão na narrativa. Tanto é que nós vimos no verso 5 que o rei fala, né, que eles não estavam trabalhando, então eles estão aqui, mas a atenção da narrativa, né, o foco da narrativa, ele é outro, é a ordem divina sendo dada ao rei do Egito. E aqui é interessante porque um comentarista, o Dr. Victor P. Hamilton, ele diz que a diferença entre a linguagem do capítulo 3 aqui é gritante. Lá, a linguagem divina é cortês e diplomática. Aqui, Moisés está com uma fala firme, está com uma fala confrontadora. Ele está confrontando o rei. Isto é, irmãos, eles assumiram a postura diante de Faraó, que eles são de fato mensageiros
do Senhor. E os termos hebraicos aqui, eles conotam que eles estão entregando uma mensagem de um rei. Eles estão proclamando a ordem de um rei. Então, Moisés, Arão, eles estão ali corajosamente como embaixadores do divino. Então, o que o texto está mostrando é que está existindo uma colisão aqui. Está existindo uma colisão entre o reino do Egito e o reino de Deus. Houve uma colisão aqui. Deus enviou os seus profetas para decretar, ser firme com o rei. É o rei que está dando uma ordem. O autor aos Hebreus, ele descreve esse momento com as seguintes palavras, no capítulo 11, verso 27. Ele não ficou ou não ficando amedrontados com a ira do rei. Eles estavam ali em nome de Deus, confrontando o rei, dizendo as palavras do rei: liberte o meu povo. Interessante, irmãos, porque o Moisés temeroso, que havia recusado obedecer a Deus, temendo não ser ouvido pelo povo, você lembra disso, agora exige em nome de Deus a libertação dos escravos. Como um verdadeiro profeta, ele chega diante de Faraó e diz: assim diz o Senhor. Que transformação, irmãos, radical desse Moisés. Moisés encontrou Deus em Horebe e voltou a encontrá-lo em juízo, e viu Deus cumprir com suas palavras. Os anciãos adoraram, crendo em suas palavras. Então também um comentarista chamado Philip Heineken, ele diz que Moisés descobriu que a palavra de Deus é de fato fiel e verdadeira, e que, a despeito das suas muitas indagações, ele havia sido equipado sobrenaturalmente para cumprir o chamado de Deus, e viu Deus cumprir com o seu chamado. Ele vai em nome de Deus. Sabe por quê, irmãos, nós fracassamos? Nós fracassamos em obedecer a Deus justamente porque focamos nas nossas indagações, no nosso eu, e não na palavra do Senhor. Nós não confiamos, não acreditamos que Ele cumprirá com suas promessas, duvidamos que Ele nos sustenta, agimos como se Ele não governasse. Por isso, assumimos o caminho do medo. Mas essa é uma grande postura aqui de Moisés, e mostra que se nós desviássemos o nosso foco daquilo que nos exalta e nos amedronta, para depositar nossa confiança nas palavras divinas, nós contemplaríamos as maravilhas da fidelidade de Deus. É por isso, irmãos, que Jesus, logo no início do seu ministério, diz aos seus discípulos: não andem ansiosos. O que é a ansiedade senão uma descrença nas promessas de Deus? A palavra ansiedade, ela traz uma conotação de um olhar para o lugar errado, é uma crença em algo errado, é virar os olhos para uma expectativa errada. E o que é que o Senhor diz aos discípulos? Isso é coisa de gentio, isso é coisa de ímpio, não é próprio da salvação um coração ansioso, não é próprio do redimido uma ansiedade. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou velar pela minha palavra. Então Jesus diz: não andem ansiosos, porque a incredulidade, irmãos, ela não permite que vejamos a glória de Deus. E é isso que acontece com Faraó. A incredulidade dele não permitirá que ele veja que é o Deus Todo-Poderoso que está a falar com ele. Veja o verso número 2. Faraó respondeu. É interessante aqui a resposta de Faraó: quem é o Senhor, para que eu o ouça a sua voz e deixe Israel ir? Quem é esse Deus? Não conheço o Senhor,
e não deixarei ir Israel. Veja, irmãos, a vontade divina foi declarada: liberte o meu povo. Ele era o rei poderoso. Faraó é o grande rei poderoso aqui. Imagine, irmãos, porque o texto ele está cheio de sarcasmo. Imagino que ele deu uma gaitada quando Moisés chegou para ele e diz: Deus manda dizer a você, assim diz o Senhor, liberte o meu povo. Imagino que ele deu uma gaitada no templo. Imagino que a corte estremeceu com a sua risada, porque ele diz: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe o povo ir? Quem é esse cara aí? Quem é esse Deus? Isso é uma ironia. Ele está ironizando. E a grande questão aqui, então, irmãos, de Êxodo, um dos pontos de Êxodo é justamente explicar, veja, um dos aspectos do livro de Êxodo é explicar quem é Deus. Então essa pergunta aqui, ela vai ser alimentada, ser respondida no decorrer das narrativas. Deus vai dizer a ele, ao rei, quem de fato é. Nós já sabemos de quem se trata. Nós sabemos que é um Deus santo, um Deus poderoso. Nós sabemos que é um Deus compassivo. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas Faraó não conhece quem é esse Deus. Quem é ele? E aí, irmãos, com o tempo, Deus vai resolver isso, porque o Egito servirá de sala de aula para Deus dar uma aula de teologia bíblica sistemática no território do homem que se acha rei. Deus vai mostrar a ele quem ele é. Todavia, irmãos, o que o texto está querendo mostrar é a incredulidade do rei, de um homem que não conhece a Deus. Porque a zombaria dele está longe de buscar a verdade, mas a zombaria dele está em vista a negativa de Deus. E ao mesmo instante, irmãos, entendam, isso aqui é uma alegação de sua posição. Quem é Deus para ordenar alguma coisa? Eu sou o Deus do Egito. Podemos perceber isso nos detalhes, irmãos, porque mais na frente, quando Moisés fala com Arão em nome de Deus, eles disseram: assim diz o Senhor. Mais na frente nós veremos que que Faraó, ele vai usar essa mesma prerrogativa. Do mesmo jeito que Deus diz, assim diz o Senhor, que o profeta diz, assim diz o Senhor, Faraó dará a ordem no Egito, dizendo: diga, assim diz Faraó. Você pode ver isso, por exemplo, no verso de número 10, que diz: então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo, assim diz Faraó. Então, o que está mostrando, irmãos? Em outras palavras, Faraó está mostrando quem é Deus. Eu sou Deus. Eu sou quem manda aqui. Eu que tenho autoridade, eu estou no comando. Quem é Deus para chegar e dizer para eu libertar os escravos? Eu sou o Deus do Egito. E aí, irmãos, esse foi o cerne da queda. Vocês serão como Deus. E tem sido a máxima da incredulidade. Quem é Deus? Nós somos deuses. Nós somos senhores da nossa vida. Nós somos mestres do nosso destino. Um coach disse certa vez: nós não temos condições de prever o futuro, mas temos condições de mudá-lo. Nós não conseguimos ver o amanhã, mas nós conseguimos, por nossas próprias forças, mudar o amanhã, determinar o nosso futuro. Isso é a máxima da incredulidade. O domínio, o poder, a glória, que o homem é o grande Deus da narrativa, da história. Como consequência, irmãos, nós observamos o quanto incansavelmente militam para apagar Deus da história humana. Deus não existe, é uma mentira, é uma construção religiosa. E claro, irmãos, isso cria uma sensação de poder.
cria uma ilusão poderosa, cria uma ilusória independência, uma ilusória ideia de comando, de senhorio. E, irmãos, isso muitas vezes alimenta o coração, os nossos corações, essa busca por independência de Deus. Vivemos como um incrédulo. Quem é Deus para decidir o que é que eu faço no domingo? Quem é Deus para decidir como eu tenho que viver? E nós andamos como soberanos das nossas vidas, agindo incredulamente. Faraó confiava em si mesmo, por isso não submetia a Deus. E quando rejeitamos a vontade de Deus, irmãos, para vivermos as nossas próprias vontades, não queremos independência, não estamos buscando liberdade, não estamos buscando o caminho da incredulidade. Como consequência dessa independência, nós vivemos como superpoderosos, sem limites. No final das contas, irmãos, por vezes falamos tanto de Deus, mas vivemos desconsiderando Deus. Mas tanto a de Faraó como a nossa incredulidade mostra, irmãos, o cerne aqui do texto, a incredulidade, o perigo da incredulidade. Para a incredulidade ímpia, irmãos, não existe outro caminho. É preciso então um encontro com Deus. É preciso um encontro com Deus para que a incredulidade seja rompida. E nós temos um caminho para isso. E aqui é importante, irmãos, esse elemento também em Êxodo, porque, por exemplo, Paulo inúmeras vezes diz que o Evangelho é o poder de Deus. E é isso que Moisés está fazendo. Moisés está pregando aquele ímpio. Assim diz o Senhor, anunciando o Senhor para aquele incrédulo. Aquele ídolo só poderia desmoronar diante das palavras do Senhor. Moisés poderia ter dito, poderia ter pensado, indagado: para que pregar se ele não vai crer, Senhor? Para que eu vou dizer, falar com ele se ele não vai crer? Mas ele foi como um representante do reino de Deus, anunciou ao mundo pagão, ao homem mais poderoso da terra, que o Senhor é Deus. Isso, irmãos, é muito importante, porque nós precisamos fazer a mesma coisa. Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. O mundo incrédulo, irmãos, precisa conhecer a Deus e saber que Ele ordena que se arrependam e que creiam no seu Filho. E o arrependimento significa lamentar seus pecados, abandoná-los e confiar em Cristo. Caso isso não aconteça, como está acontecendo com Faraó, e se recusem a ir a Cristo, permanecendo na incredulidade, ficarão perdidos nos seus pecados e sofrerão o castigo eterno da ira de Deus. A única coisa que pode salvar o homem, a única coisa que pode acabar com a incredulidade humana, é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Logo, irmãos, todo aquele que nega a Deus e seu Filho deve ser avisado de sua desgraça, pois caso se recuse a conhecê-lo, como está fazendo Faraó, um dia terá a oportunidade de conhecê-lo no inferno. Muitos que negam a Deus terão o conhecimento de Deus no inferno. Deus mostrará quem Ele é no seu juízo. O problema, irmãos, é que, ao contrário de Moisés, nós nos recusamos a anunciar o Evangelho. Nós temos medo de anunciar o Evangelho. Nós temos medo do desprezo, da exclusão, de perdermos nossos privilégios, nossas amizades tão estimadas, tudo aquilo que admiramos. Nós temos medo de pregar o Evangelho. O que é que acontece? As pessoas no trabalho não conhecem a Deus porque nós não pregamos.
Na nossa família não conhecem a Deus porque nós não pregamos, não anunciamos. E alguns são tão discretos com relação ao Evangelho que nem nas redes sociais você consegue ver que ele é um cristão. Você encontra de tudo nas redes sociais de muita gente, menos qualquer menção à sua fé. Ah, não, mas o meu Instagram, pastor, ele é um Instagram que é da minha empresa. É como se eu pudesse viver entre a fé e o secular. É como se as coisas não se misturassem. É como se eu não tivesse como, biblicamente falar, mostrar que minha fé está no meu trabalho também, que a minha crença está naquilo que eu faço também, que a minha fé vai para as minhas mãos, que eu estou adorando a Deus naquilo que eu estou fazendo com as minhas mãos. Mas você não vê. Você encontra de tudo. E o pior é escutar, que para mim é uma piada: a igreja não evangeliza. A igreja não evangeliza. A igreja não tem um movimento de evangelização. Quando ele vive uma fé que ninguém sabe nem que ele é crente, porque ele não anuncia o reino de Deus. Irmãos, parem para pensar quantas pessoas ao seu lado não estão perecendo diante da covardia sua de anunciar o reino de Deus. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas pessoas não estão perecendo porque você não está pregando a palavra de Deus, porque você tem medo dos homens? Aquele homem incrédulo, Moisés disse: assim diz o Senhor. Irmãos, ele estava diante do homem que poderia tirar a vida dele ali, com toda a sua potência, mas ele: assim diz o Senhor. Mas, irmãos, é porque um ponto vai puxando o outro, porque a incredulidade, ela também é um desprezo pela palavra de Deus. Aí Philip Hayek, comentando também esse texto, ele diz: a melhor solução para a ignorância teológica é sempre a sólida instrução bíblica. Toda pessoa que ainda não tenha certeza sobre quem Deus é, deve começar a ler a Bíblia. Leia os Salmos, que louvam Deus por todos os seus atributos maravilhosos, ou leia um dos Evangelhos, que apresentam Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo. Aprenda com outros cristãos, frequente uma igreja que ensine a Bíblia como palavra de Deus, junte-se a um pequeno grupo de estudos bíblicos. Toda pessoa que receba uma instrução bíblica boa e sólida não permanece ignorante da identidade de Deus por muito tempo. Irmãos, como foi preciso o comentário dele, porque talvez a nossa dificuldade em anunciar é porque a gente também não sabe quem é Deus. A gente não conhece a palavra de Deus. Por isso que a gente não consegue argumentar, pregar, mostrar quem Deus é. E isso é um perfil da igreja evangélica. Olhe para as reuniões de doutrina e veja o interesse dos irmãos em aprender a palavra de Deus. Hoje tem doutrina, eu vou para a igreja para aprender mais da palavra do Senhor. Quantos não desprezam a escola dominical? Não querem aprender a palavra de Deus. Pior, alguns tantos desprezam até a pregação. É claro, irmãos, como eles irão anunciar o reino de Deus, um reino de um Deus que eles não conhecem, que eles não sabem. Por vezes, irmãos, isso aí acontece em sequência, óbvio. Sabe por quê, irmãos?
Um dos aspectos que nós não queremos conhecer a Deus e a sua palavra é porque nós tomamos uma decisão para continuar a pecar. Quando ele diz, quem é esse Deus? Ele quis continuar na sua incredulidade. Ele não quis conhecer a Deus, ele rejeitou a Deus. Ele é desobediente porque é ignorante e ele decide permanecer ignorante para continuar a desobedecer. Veja, ele é desobediente porque é ignorante e ele decide permanecer ignorante para poder continuar a desobedecer. Quando ele não quer conhecer a Deus, ele assim faz para permanecer nos seus pecados. Ele não quer conhecer a Deus para continuar nos seus caminhos, achando que Ele é Deus, achando que Ele é o glorioso, que Ele é o todo-poderoso. Quando alguém, irmãos, nega conhecer sobre o dia do Senhor, é porque ele quer continuar a pecar no domingo. Quando alguém não quer conhecer sobre o dia do Senhor, é porque ele quer continuar a pecar no domingo. Muitos crentes, irmãos, amam a ignorância, porque ela alimenta cada pecado e cada depravação. Tem muito crente que não gosta de estudar a Bíblia, ouvir pregação, conhecer sobre Deus, porque sabe que os seus pecados serão expostos, mas ele prefere cada depravação da sua alma. E muitas vezes, irmãos, o que mantém as pessoas afastadas de Deus é sua ligação emocional com o pecado, é sua ambição por dinheiro, é sua entrega à imoralidade sexual. Ele não quer conhecer a Deus porque ele quer continuar nos caminhos dele. Ele não tem interesse de conhecer a verdade de Deus porque ele quer continuar nos seus pecados. Por isso que ele não gosta de doutrina, ele não gosta de escola dominical, ele não gosta de pregação, ele não gosta de ouvir falar sobre Deus, porque ele quer continuar nos seus pecados. A ignorância, irmãos, é um jeito de perpetuar o pecado, e a desobediência tem um jeito de perpetuar a ignorância. A ignorância é um jeito de perpetuar o pecado, e a desobediência tem um jeito de perpetuar a ignorância. Pode ter certeza, aqueles que mais rejeitam o ensino, a exortação, o culto, a doutrina, o dia do Senhor, pode ver, rejeitam para continuar nos seus pecados. Foi o caso de Faraó. Ele não quis abrir mão da sua falsa ideia de que ele era Deus. Veja o verso número 3. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus, veja ele, quem é esse Deus? Moisés de novo, na lata. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada. Veja, irmãos, Moisés aqui, mais uma vez, anuncia a vontade do Senhor. Declara que o Deus dos Hebreus veio para libertar o seu povo. E essa libertação levaria o povo para festejar. E aí Moisés diz que ele queria que o seu povo adorasse com sacrifícios e celebrações. Em outras palavras, que ele celebrasse, o povo celebrasse a bondade com uma alegre adoração. E aqui é interessante, irmãos, dentro desse aspecto de incredulidade, veja mais uma vez, eu disse a você, prepare-se, que dia do Senhor e culto é até terminar Êxodo, porque quase toda a narrativa tem um elemento de análise. E aqui mais uma vez, veja, ele diz, eles agora trocam o termo, eles vão cultuar, não, eles vão festejar. Por que, irmãos, essa expressão? Porque o culto não é uma cerimônia fúnebre, mas é uma alegre e viva exaltação ao Deus poderoso. É uma festa. O culto é uma celebração.
é um momento de alegria, é um dia de festejar, é um dia de gritar, não de dançar e pular, mas é um momento de alegria diante do Senhor. E aí, irmãos, é importante, porque tem gente no culto que parece que está no velório. Tem domingo, irmãos, que eu não escuto nem vocês cantarem. Tem domingo que eu olho para vocês, é uma desmotivação danada, sabia? Porque parece que vocês vêm sobrecarregados. Vocês parecem o peregrino de John Bunyan, sobrecarregado. Aí parece, torna o culto fardo. Canta morrendo. A gente, se não fossem as crianças, parece que estamos numa cerimônia fúnebre, adorando um Deus morto. Não faz sentido para a gente tudo isso. E tem gente que o pior, fica doido para que termine logo o culto para ele ir embora. Ele não gosta. Que interessante, irmãos, né? Moisés diz: nós vamos festejar. Nós vamos festejar. O Senhor nos libertou. Vai ter uma festa. Vamos dar uma festa, celebrar em adoração. Vamos oferecer sacrifícios. Veja, a adoração, uma festa. Nota ainda, irmãos, outra coisa interessante, que Moisés declara que a ordem de adoração deve ser obedecida para não sofrerem debaixo do juízo divino. Não é interessante isso? Liberte o povo, porque senão o juízo dele vai cair sobre nós. Liberte para a gente adorar a Deus, porque senão o juízo de Deus vai cair sobre nós. Não é interessante, irmãos? Então, veja, mais uma vez, a adoração não é o Senhor pedindo, é uma ordem. Ele quer que o povo seja liberto para adorá-lo, e com uma ameaça: se não adorar, vai sofrer as consequências. Irmãos, rapidamente, quantas vezes o Senhor não puniu Israel devido à adoração? Nós estamos lendo aqui nos profetas, acabamos de ler Ezequiel. Eu não coloco os textos de forma planejada. A gente segue a sequência, eles se encaixam por vezes a liturgia com a pregação. O que nós vimos em Ezequiel? O povo que não estava adorando a Deus, estava adorando os ídolos, deixando de fazer aquilo que Deus ordenou para fazer aquilo que Deus não ordenou. Irmãos, olha, a catástrofe é tão grande quando acontece isso, que tem um relato em Reis, que Deus cumpriu com suas ameaças. É impressionante esse relato. Se fala a memória, o capítulo 2, não me fala a memória. A desgraça foi tão grande que acometeu o povo, que o povo chegou a comer o próprio filho. Teve um episódio que chamaram o rei e disse: eu queria falar com o senhor. Ele disse: por quê? Não, porque eu combinei com minha vizinha de ontem comer o meu filho assado. E hoje era para ela assar o filho dela para a gente comer, só que ela fugiu. E eu quero que o senhor pegue ela, que eu quero comer o filho dela. Olha a situação do povo. Mas comer gente assada. Olha a situação do povo por causa da negligência com as ordens do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós abandonamos a adoração para seguir os nossos ídolos. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus ordena no domingo. Deixamos de fazer aquilo que Deus ordena no domingo para fazer aquilo que queremos. E Moisés está dizendo: liberte o povo, porque senão ele vai derramar pestes sobre nós. O que acha, irmãos, que acontecerá com o seu povo em nossa época, que negligencia o dia do Senhor, que negligencia a adoração? Você acha que Deus está satisfeito, está achando tudo normal? Uma igreja que despreza o dia do Senhor? Isso não preocupa sua alma, saber que o Senhor tem uma ameaça sobre o seu mandamento se não cumprir? Faraó, irmãos, vou dizer como diz em Pernambuco, pegou em bomba, justamente porque
ele continuou na incredulidade. Ele quis privar o povo da adoração. Quis privar o povo da adoração. Deus estava mandando: liberte o meu povo para que ele me adore, faça uma festa, porque senão eu vou puni-lo. O faraó não aceita, continua na incredulidade, e o pior, diz: voltem ao trabalho. Veja o verso número 4, 5. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Veja, ele nem ligou para o que Moisés disse. Por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho, porque ele está vendo os anciãos ali parados, sem trabalhar. A conversa de Moisés: liberte o meu povo, os anciãos lá sem trabalhar. Ele disse: que vocês estão privando o povo do trabalho. Ora, voltem ao trabalho. Quem manda aqui sou eu, não é Deus não. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Veja, irmãos, Faraó pouco se importou com Deus. Não fazia sentido nada daquilo. Para ele tudo não passava de um blefe. Sabe o quê? É um blefe para os caras entrarem na vagabundagem. Eu sei o que é que vocês querem, que esse negócio de Deus me disse, Deus mandou. Vocês querem deixar o trabalho. Vocês estão querendo se livrar do trabalho, por isso que vocês estão com essa conversa. E aí, irmãos, veja como o coração incrédulo, ele se revela, né? As palavras de Deus não fazem sentido para um coração incrédulo. Por isso, ele sempre tem um mecanismo de negação. Não, Deus não falou não, é que vocês estão querendo fugir do trabalho. E aí, mais uma vez, nós também somos assim. Nós rejeitamos aquilo que o Senhor ordena, desprezamos cada imperativo do Senhor para permanecermos no nosso eu. E aí as consequências serão inevitáveis, são inevitáveis, e Faraó vai começar a ver a mão de Deus. A mão de Deus. Então veja, irmãos, Faraó em seguida ele vai colocar um peso maior sobre os israelitas, ele vai piorar a situação, ele vai dobrar o trabalho e vai exigir que a meta seja cumprida do mesmo jeito. A meta seja cumprida. Então, eles tinham um material para produzir, mas agora o Faraó disse: vocês agora vão atrás do material, e vão pegar o material e vão produzir, e eu quero a mesma quantidade. A mesma quantidade. Mas aqui, irmãos, vocês observam, mesmo diante da incredulidade, Deus está fazendo cumprir com toda a sua palavra. Nada está fugindo daquilo do que Deus havia dito a Moisés. A grande questão, irmãos, é se nós estamos dispostos a obedecer à vontade de Deus ou não. Se decidirmos confiar na palavra de Deus, de incrédulos nós passaremos a homens confiantes. E é importante, irmãos, porque os evangelhos contam diversas histórias. E quando Cristo sofria, seus discípulos caíam no sono e se dispersavam na escuridão. Após a crucificação, temeram a represália, mas com pouco tempo, destemidos, anunciavam abertamente a salvação pelas ruas de Jerusalém. O que aconteceu? Após terem encontrado com Cristo ressurreto, eles foram cheios de fé, de uma fé corajosa, e começaram a viver para a glória de Deus. Então, irmãos, o mesmo acontece com todos os que têm um encontro com Deus vivo. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, que nos é oferecido pelo Evangelho, no Evangelho, o Espírito de Deus nos transforma de dentro para fora e começamos a crer e agir conforme as promessas de Deus. Inevitavelmente, irmãos, é natural, começamos a falar sobre Deus ao mundo de maneira sincera e natural. Isso acontece com naturalidade. Vocês não sentem prazer não em pregar o Evangelho, não? Tem alguma coisa errada. Eu acho tão bom, e quanto mais incrédulo for, eu gosto mais ainda, não sei porquê. E se ele for inteligente, é que eu gosto mesmo de desmoronar
toda a incredulidade dele, mostrar o quanto ele é pecador, é miserável. O Evangelho mostra que isso é natural. É natural. Diz que quando o povo foi disperso, saía pregando. Hoje, o problema é que hoje transformamos o evangelismo em um momento, mas o fundamento evangelístico do Novo Testamento não é encontros evangelísticos, não é cruzadas evangelísticas, não é noite gospel com um pré-leitor. Evangelismo é vocês saindo daqui a partir de segunda-feira no trabalho, confrontando, na escola confrontando, anunciando o reino de Deus, falando do reino de Deus. Eu me lembro de um testemunho de um pastor pentecostal, não vou dizer o nome dele, porque só dizer o nome dele dá azar. Aí ele disse que o cara na igreja dele pediu para dar um testemunho, e o pastor disse, dê. E ele chegou e disse, eu queria agradecer, irmãos, ao Senhor, que eu passei 10 anos no exército e ninguém descobriu que eu era crente, graças a Deus. Inevitavelmente, irmãos, essa fé fará com que você proclame o reino de Deus. Nos recusamos a fazer essas coisas no local de trabalho, de pregar o Evangelho, mas quando as pessoas perguntam o que aconteceu conosco, a única resposta é se nós estamos diante de Deus e conhecemos o Deus de Moisés e o Filho Jesus Cristo, nós mostraremos ao mundo de fato. E só o Evangelho, meu irmão, tem poder para libertar o seu filho, a sua filha incrédula, o seu pai incrédulo, a sua mãe incrédula. Não existe. Se nós fizermos aqui um culto pragmático, com tudo aquilo que tiver de mais sofisticado e mais pragmático, não é capaz de converter um coração incrédulo. Somente o poder do Evangelho. Eu vou terminando aqui citando Charles Spurgeon sobre esse episódio. Ele diz, abre aspas, ó servos de Deus, sejam calmos e confiantes, continuem pregando o Evangelho, continuem ensinando na escola dominical, continuem com perseverança firme, tenham certeza disto. Vocês não trabalharão em vão, nem desperdiçarão suas energias. Vocês continuam gagos? Continuam de língua pesada? Mesmo assim, continuem. Vocês foram repreendidos e recusados? Vocês têm pouco mais a mostrar do que derrotas? Este é o caminho do sucesso. Continuem labutando e continuem crendo. Sejam firmes na confiança, pois é com a mão erguida e o braço estendido que o Senhor pegará seus próprios eleitos e Ele pegará alguns deles por meio de vocês. Apenas confiem no Senhor e permaneçam firmes no constante significado do seu caminho. Então, irmãos, concluo. Nós é que precisamos encarar se de fato estamos decididos a seguir suas palavras. A luta não é para investigarmos se Deus é fiel, mas se estamos dispostos ou não a seguir a Deus. Em vez de decididos pela desobediência, que nossa decisão seja pela obediência e tudo passará a fazer sentido. E nós vamos saltar da incredulidade para a adoração, anunciando Cristo, anunciando o assim diz o Senhor. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor, e que tuas palavras permaneçam em nós, que tu sejas engrandecido para louvor do teu santo nome. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, em resposta